No mundo espiritual, o que vale é a vibração. Não são os nomes que se dão às coisas, como a gente dá aqui a palavra amor, a palavra paciência, tolerância, raiva. Aqui a gente dá nome para as coisas, para a gente identificar. Nós precisamos identificar as emoções e para isso a gente nomeia as emoções. A gente precisa identificar as pessoas individualizando, por isso a gente nomeia. Mas quantas vezes, quando o mentor se coloca para a gente, eles não colocam nenhum nome. Por quê? Porque para eles não importa o nome, é a vibração. No mundo espiritual, o que vai falar é a vibração. Ou você vibra positivo, ou você vibra negativo. Não tem meio termo. Ou você está com a luz, ou você não está. E cada vez que você sai da vibração da luz, você se conecta com a parte não luz da espiritualidade. Para a gente não ficar falando com as trevas, com as sombras, poderia falar isso, né? Estou colocando medo? Não, porque quem coloca medo é quem quer dominar. Toda vez que alguém tentar te colocar medo, esse alguém está tentando te dominar. Não, não é medo a palavra. Responsabilidade. No sentir, no pensar, no falar. Impossível a gente não sair do positivo e ir para o negativo. Impossível, impossível, porque a gente vive na dualidade. Por mais que a gente se esforce, passa alguém por perto ou acontece alguma situação contrária à nossa vontade, contrária à nossa expectativa, a gente vai se frustrar, ou a gente vai ficar triste, ou vai ficar com raiva, ou irritado. A gente sai, mas tem que voltar logo. Só isso. Saiu da vibração boa, volta. Faz isso por você, para se garantir. E quanto mais você fica de um lado, mais amigos daqueles lados, daquelas pessoas daquele lado você vai fazer. Mais amizade, mais cumplicidade, mais intimidade. Essa é a questão, essa é a questão. Não tem importância que a gente deslize, porque nós vamos deslizar. Nós somos ainda imperfeitos. Enquanto a gente estiver na carne, a gente tem a imperfeição própria nossa, essa dualidade, que uma hora a gente tem fé, uma hora a gente duvida, uma hora a gente gosta, uma hora a gente não gosta. Essa inconstância, uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Um dia você acorda super bem, outro dia você acorda irritado. É uma constância. E tudo bem. Por quê? Porque a gente viu lá no ser mental, a gente viu nas partes do ser, que a vibração, ela se mistura. E eu posso estar bem, mas a vibração coletiva do planeta está passando por uma situação muito ruim, aquilo vai me afetar? Vai, no nível muito profundo que eu não gostaria que afetasse. Uma notícia, uma malcriação, um ato insano de alguém, uma coisa que você viu, daqui a pouco você já está pensando, e tudo bem. Tudo bem. Mas o lado que você mais fica é o lado que você cria raiz. É aqui que a gente quer chegar. Então, se você fica
90% do seu tempo com a luz, esses amigos que você faz são amigos da luz. Se você tem uns momentos de luz, mas o tempo inteiro você é negativo, você está ali vibrando no ruim. No ruim não é na maldade só não, viu? No ruim é no pessimismo que a gente falou. No ruim é na negatividade, na descrença das coisas boas, sabe? Naquele preconceito, naquela indiferença, naquela chateação. Tudo, mágoa é ruim, ressentimento é ruim. Por quê? Porque não deixa o coração fluir amor. Tudo que a gente sente, medo, culpa, mágoa, raiva, irritação, nervoso, mau humor, tudo que a gente sente que não é positivo, não é virtude, a gente passou para o outro lado. Passamos para o outro lado. Tem duas vibrações, guarda isso. Eu vibro bem ou eu vibro mal? Eu estou vibrando positivo ou estou vibrando negativo? Não tem meio, eu não estou em cima do muro. Um dos dois. A questão é, na maior parte do tempo, aonde eu estou vibrando? Qual lado eu escolhi? Qual lado eu quero ficar? Eu quero ficar com a luz, eu tenho que me colocar cada vez mais desse lado. Se eu fico o tempo inteiro para lá e para cá, para lá e para cá, eu não finco o pé. Eu não firmo. Eu preciso firmar a minha mente. Eu preciso limpar o meu coração. Nós falamos isso algumas vezes durante todo esse caminho. Eu preciso saber escolher. Quando a gente fala da primeira conexão, tem a ver com as escolhas mais sérias da vida. As escolhas que você faz com aquele sentimento que você tem naquele momento. Olha, gente, como isso é sério. Você está passando por algo e o que você vai fazer com esse algo? Você está passando por um problema, por um desafio, por uma questão difícil de resolver. E o que você vai fazer com isso? Como você vai resolver com isso? Como você vai resolver isso? Partindo de que linha de pensamento? Pedindo ajuda para a espiritualidade, rezando, trabalhando, pesquisando, estudando uma nova maneira de lidar com os problemas e de não cair de novo nos mesmos problemas, porque a questão não é errar, mas é sempre cometer os mesmos erros. Esse é o problema. A gente vai errar, mas se a gente ficar errando a mesma coisa, a gente não sai do lugar. Arrepende, sente culpa, promete e erra de novo. Tem que ficar atento. Atento a quê? A nossa vida, porque é isso que interessa. Eu estou sempre errando no mesmo ponto, esse ponto é minha fraqueza. Eu não preciso me iludir que a minha fraqueza vai passar sozinha. Não, vou ter que trabalhar com a minha fraqueza. Eu tenho vamos supor que você tem uma mania de fofocar, mania de falar do outro, mania de se intrometer na vida do outro, de querer carregar o outro no colo, de querer tomar a conta da vida da pessoa, de querer tomar as decisões da vida do outro. Isso é uma mania, isso não é virtude, isso não é ajudar, isso não é colaborar, isso é interferência, isso é invasão de privacidade. Isso é uma fraqueza sua. Toda vez que você se pegar fazendo isso, começa a ficar atento. Nossa, isso aqui é um ponto fraco. Eu tenho que enfraquecer as minhas fraquezas. Essa fraqueza eu trouxe do meu espírito. Eu já vim com ela. E se eu não tomar cuidado, eu vou voltar com ela ainda muito mais forte do que eu cheguei aqui. Essa mania de ficar depressivo na cama, chorando, cheio de culpa. Isso é mania. É uma mania do seu espírito, sempre terminar deprimido. Sabe? De repente todas as vidas acabam se deprimindo até o ponto de querer acabar com a vida, porque tudo perdeu a cor. Mas por que tem gente que lá na miséria consegue encontrar um ânimo? Porque traz da alma.
O ânimo tem que vir da alma. Quais são as manias que você tem, as fraquezas que você tem? Tem aquelas fraquezas, tem que ficar muito claro agora, no final dos nossos estudos das 10 partes do ser. A gente chegou aqui na primeira conexão, estudar a vida. Nós tivemos todas as partes do ser abertas, escancaradas para a gente olhar quais são os nossos pontos fracos em cada parte do ser. Pode ser que tenha 2, 3 partes, pode ser que quase não tenha, é até imperceptível a fraqueza. Vamos supor que você não tenha problema nenhum no ser família, você consegue respeitar, ajudar, compartilhar, amar, perdoar, se superou, seu ser família é tudo de bom. Que joia! Então tá perfeito. Fortalece ainda mais, você ficar ainda melhor, tudo bem. Mas em compensação, vamos supor que lá no ser físico, nossa, não dá mínima para o seu corpo, para a sua saúde. Faz o que quer, a hora que quer, se não é para dormir, não dorme, não precisa fazer exercício, comer o quê, que bobagem. Isso é uma fraqueza, já detectou que o ser físico, saúde, precisa que você se mexa, que faça exercício, que durma certinho, que se hidrate. Já percebeu que tem necessidade de saúde? Isso é uma fraqueza. É você cuidando de si. Presta atenção. Faça escolhas melhores. Porque tudo, todas as fraquezas, todas as forças, vai envolver o ser espiritual. Não importa que é o ser planeta que está envolvido, que é o ser físico, que é o ser mental. Não importa. Tudo, no final das contas, vai para o seu espírito. Não se iluda, não se engane, que uma vez que você superou uma fraqueza, acabou. Tá tudo certo, agora eu posso, porque de repente tem a mania de ser infiel. Infiel aos amigos, infiel ao seu parceiro de vida. Mania. Não tem aquela, né? Aquela cumplicidade, não criou aquele elo, não consegue ser fiel, ou amizade, ou relacionamentos, traindo os relacionamentos. É como se fosse uma mania. Olha para isso. Ai, não, eu vou conseguir, eu consegui. Conseguiu agora, mas se essa fraqueza está no seu espírito, ela precisa ser cuidada o tempo inteiro. Escolha olhar para as fraquezas, escolha cuidar da sua vida, porque a sua vida, que o ser alma precisa cuidar, vai influenciar ali no seu ser espiritual. Essa conexão tem que estar muito forte. Escolha crescer, escolha acordar e trabalhar pela sua evolução. Escolha criar hábitos que fortaleçam suas virtudes, que enfraqueçam seus maus comportamentos. Deixa solto, não deixa. A nossa vida é valiosa demais para ser levada como uma coisa qualquer. Está colocando em risco sua evolução. Ser espiritual é o acionista. É ele que coloca ali, que investe, que coloca mais energia. Faz a coisa direito, você vai ter mais energia. Vai vir muito mais recurso. Porque quando você acerta nas escolhas, o ser espiritual te mostra. Olha, aqui ó, o resultado das suas escolhas. Você tinha 5 opções. Você escolheu a que mais vai te impulsionar para a evolução. Às vezes não é a mais fácil. Às vezes você não quis nem cortar o caminho. Você quis enfrentar seus medos, suas dificuldades, olhou de frente, encarou. E aí você viu que não era tão difícil assim. Só precisava de um pouco mais de capricho. Você foi lá e fez. Às vezes seu problema é um vício de compulsão alimentar. Busca ajuda. Bebida. Busca ajuda. Não está dando conta sozinho? Busca ajuda. É a sua vida que está em jogo. Investe em você.
pagar um profissional para te ajudar naquilo, para você entender o que está acontecendo. Você descobriu nesse caminho das 10 partes do ser que o seu problema com ser família, por exemplo, é profundo demais. Ou você descobriu que as suas compulsões estão acabando com a sua vida. Vai buscar ajuda. Tudo que você faz por você é uma escolha. É uma escolha que vai te trazer muita coisa boa. Porque nós estamos aqui para melhorar a nossa performance de vida, melhorar quem somos. E essa primeira conexão é a conexão mais importante. Se você quiser saber se a primeira conexão de uma pessoa qualquer tá boa, tá forte ou tá ruim, é só ver como anda a vida dela. Se é uma vida que está cada vez pior, pode ter certeza, a primeira conexão não funciona. Porque o espírito vai tirando, é como se o espírito fosse tirando a força. E aí fica só o lado humano, sozinho. Porque quando a gente esquece do nosso espírito, a gente também vai perdendo as conexões que o espírito faz na luz. Nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais. Por quê? Porque todas as informações que são dadas pela espiritualidade vão ser dadas para o nosso ser espiritual, e o nosso ser espiritual vai passar para nós. E aí você para de escutar o seu espírito, as informações ficam para trás. De repente começa a vir informações contrárias, que já não é mais o seu ser espiritual. Já é alguém falando por um outro ser espiritual que não tem nada a ver com a sua vida. Fugiu do caminho. Que é coisa pior quando você começa a escolher o caminho do outro, a ideia do outro, a vida do outro. Ah, eu preciso fazer isso, ele vai gostar muito mais de mim se eu seguir por esse caminho aqui. Ou você, pensando na esposa ou no filho, ou na namorada, não, eu vou deixar isso aqui, eu vou por aqui com ela. Vai com você, que quem estiver aqui junto, vai junto, mas vai com você. Dê a mão para o seu espírito, alma e espírito caminhando junto, programando uma vida junto. Tem um exemplo que eu dei lá no comecinho, se eu não me engano, nas primeiras aulas. Eu acho que as primeiras aulas da mesa reikiana até. Que eu via, quando eu comecei a aprender sobre as 10 partes do ser, eu comecei a fazer comparação com uma família. Então eu pensava assim, o pai é o ser espiritual, é o que vai para o mundo e traz os recursos, traz o dinheiro. Para a mãe, que era o ser alma, cuidar dos filhos, que eram as outras partes do ser. E eu fiquei anos com essa ideia para conseguir entender o que estava sendo passado. Então era uma família que precisava se unir para tudo dar certo. E que um filho, se ficasse doente, toda a alegria da família acabava. E que o caçulinha, que era o ser sensorial, eu sempre pensava assim, se ele estivesse triste, a alegria da casa acabava. E aí eu ficava associando cada parte do ser. Aquele que ia para a faculdade talvez precisaria de mais recursos do que aquele que ainda era novo. E eu ficava pensando, não, então o pai traz os recursos, a mãe distribui de acordo com a necessidade. Então a mãe não vai distribuir os recursos igualmente todos os dias? Não, porque tem aquele que vai para a faculdade, ele precisa de um pouco mais, e aquele outro ainda não saiu de perto, ele não precisa gastar tanto. Mas vai chegar um momento que vai chegar a hora desse filho gastar mais, e aquele outro não vai precisar mais da ajuda, porque ele já vai sozinho para o mundo. E aí eu associava os recursos como tempo, dinheiro, energia vital, entusiasmo, oportunidade. E aí eu pensava, bom, um ser espiritual que é o pai trouxe um presente, mas a mãe tinha que escolher para quem ela daria aquele presente, que seria aquela oportunidade, e ela teria que saber sempre a situação de cada filho para ela não desperdiçar. Como a gente não pode desperdiçar como ser alma, por exemplo, num dia
que você teria grandes oportunidades de trabalho, você dá o dia para o ser sensorial, por exemplo. Não era a hora do descanso, era a hora do trabalho. Tudo naquele momento estava acontecendo para que as pessoas te vissem. E aí você escolhe descansar ou ir para a praia e não era o momento. E no momento que era para descansar, você resolveu trabalhar e tudo dá errado no trabalho, porque aquela hora era descansar, era para ir com a família, era para relaxar. Então a mãe tinha que ficar muito atenta para não se perder, não perder o contexto, o bom senso do que eu tenho que fazer a cada momento para que filho doar essa energia, esse tempo, esse dinheiro, esse presente. E quando ela conseguia isso, a mãe que consegue isso, ela consegue fazer um lar feliz, onde todos se ajudam, todos colaboram uns com os outros, porque tem amizade ali dentro. E aí eu imaginava, gente, eu fiquei anos pensando sobre isso, aquela família em que o pai via que tudo estava dando certo e trazia mais recurso, porque ele podia trabalhar sossegado, porque ele via a família dele entregue a uma mulher de bom senso, de bom coração, ele confiava nela e ele ia buscar mais recursos, e ele trazia mais recurso e essa mãe podia distribuir ainda mais e os filhos com tantos recursos podiam produzir ainda mais e devolviam em forma de alegria para a mãe e para o pai. E a mãe e o pai, sabendo que faziam um trabalho maravilhoso, ficavam ainda mais fortes, mais entusiasmados e ainda faziam mais pelos filhos e os filhos produziam mais e aquela família só expandia a chegar num ponto que era tanta alegria, tanta coisa boa, que eles começaram a distribuir para outras famílias tudo aquilo que eles tinham conquistado ali, porque já não cabia naquela família tantas bênçãos e as bênçãos se espalhavam. E essa família cada vez mais prosperava, porque ela era cada vez mais amada pelas outras famílias, mais requisitadas, mais queridas. E era assim que por muito tempo eu vi as 10 partes do ser. Muito antes de eu dar aula das 10 partes do ser. Muito antes. Nem pensava em dar aula. Aliás, eu nem pensava naquela época em dar aula de mesa reikiana. Transformar isso num curso. Foi muito difícil transformar todo esse conteúdo em temas como a gente tem feito, vídeos falando temas específicos. Foi muito difícil começar. Depois a coisa foi deslanchando. Mas foi complexo. Separar, dar nome para as coisas, para as vibrações. Mas foi assim, foi pensando numa família. Depois foi se transformando na empresa. E aí eu pensei, nossa, a empresa ainda é mais específico, porque eu posso distribuir os setores, as pessoas, as identidades de cada parte do ser, pensando num setor de uma empresa. E não só um filho mais velho, um filho do meio, um filho caçula, não. Seria mais bem trabalhada essa questão. Aí eu comecei a trabalhar a questão da empresa. E da empresa a gente fez lives, né, no nosso canal, tem aulas da empresa, no outro curso. Porque a empresa foi uma maneira mais fácil de explicar, mais detalhada. Mas a gente quase não fala como família ou como empresa, a gente fala como vida. Mas a gente poderia trazer isso para a nossa empresa, ou para a nossa vida, ou para a nossa família. Ter um bom senso na hora das escolhas, perceber se esse pai que está trazendo recurso está satisfeito com a gente. Tem uma harmonia aí, essa harmonia da mãe e do pai, da energia feminina e masculina. Tem sorte na vida? As bênçãos estão acontecendo?
Nesse momento do curso, você se sente uma pessoa abençoada? Uma pessoa privilegiada? Esse conteúdo, de alguma forma, está nutrindo os seus questionamentos? Porque vai ser muito importante continuar questionando. A gente está finalizando o curso, mas não o aprendizado, porque esse aprendizado é para voltar todas as vezes que precisar, voltar num vídeo. Nossa, eu não sei, agora que eu quero escutar sobre esse assunto, eu escutei ele lá atrás, mas daqui 2 anos você pensar, agora eu quero ver sobre isso. Agora eu quero entender, naquela época eu não entendi. Vai atrás de entender o que você não entendeu, de perguntar. E vai perguntar para quem? Quem vai perguntar para quem? Ser alma perguntando para o ser espiritual. O que está acontecendo? Você está infeliz comigo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Tipo a mãe falando para o pai, o que está acontecendo? Cadê os recursos? E esperar a resposta, porque a resposta vem sempre. Não fica um questionamento de uma pessoa sincera sem resposta. Isso é bíblico. Na Bíblia fala, não existe um justo sem resposta. E não existe mesmo. Se tiver um trabalho árduo, se tiver uma boa vontade em acertar, as respostas vêm. Porque o ser espiritual quer mais que qualquer outra parte do ser crescer. E ele precisa da colaboração do ser alma, das escolhas bem feitas, assertivas do ser alma. Lembra, gente, primeira conexão é o 7º chakra. Muito espiritual. A nossa vida é espiritual. O ser alma é o responsável pela vida, mas ele está no chakra espiritual. Então a nossa vida não é daqui não. Talvez você não tenha pensado nisso ainda, ou talvez você já saiba disso. Sua vida é espiritual. Parece que não é, mas ela é. Então as escolhas do espírito têm que estar à frente. E para cada escolha, lembra do comecinho desse vídeo. Essa escolha me deixa no lado positivo ou do lado negativo. Só tem esses 2 lados. E cada escolha você tem 10 opções. Mas as 10 opções, cada uma dessas opções vai te manter em um lugar ou no outro. Eu vou escolher por aqui. Não, isso é uma escolha que é positivo. Isso aqui também é positivo, então eu posso escolher entre isso, isso e isso. Isso aqui não. Isso não vai ser bom para mim. Escuta aquele negocinho assim, você vai saber. Porque quando você está muito conectado, ser alma e ser espiritual, é no coração que você vai sentir. Porque olha só, 7º chakra é o espiritual e a ligação com Deus, 4º chakra, né? Lembra? Então, quando apertar o coração, uma coisa aí não tá certa. Presta atenção, recomeça de novo. Usa lá o ser mental, usa ser proteção, usa o ser real, vai usando as partes do ser aí para você chegar numa escolha melhor, numa escolha assertiva. Essa é a ideia. Primeira conexão, uma escolha que funcione para a vida, mas que também funcione para o seu espírito. Porque a grande questão da vida é a evolução. A vida passa, o espírito permanece. A nossa ligação com Deus está no 4º chakra. Faz questionamento, escuta seu coração.
Quanto mais reiki você faz no quarto chakra, mais limpo o seu coração, melhor serão as respostas que você vai ter.